Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Wróblewski e vou apresentar um pouco para vocês hoje de um aspecto que eu estive pensando recentemente ao ver algumas notícias sobre crianças que fizeram aniversário durante esse período de quarentena e como que foi para os cuidadores trabalharem com essa situação, na qual não podiam fazer festa, não podiam convidar os amigos, os amiguinhos da criança para uma festa por causa do isolamento social. E nesse sentido, eu me coloquei a pensar quando eu vi aniversário de diversas crianças de 5 anos, especificamente. Então eu vi uns 3, 4 casos de crianças de 5 anos que fizeram aniversário. Isso me chamou bastante atenção, porque a gente sabe que 5 anos é um período ali edípico, é bastante comum que as crianças, não obrigatoriamente, mas é bastante comum que as crianças nesse período estejam passando pelo complexo de Édipo. E aí isso me despertou uma certa curiosidade de ficar refletindo a respeito do fato de que muitas dessas crianças que estão fazendo 5 anos nesse período, elas estão passando o período que é tido como um dos principais e mais importantes períodos do desenvolvimento infantil, que é o complexo de Édipo. Elas estão passando em uma situação bastante inusitada e diferenciada do que as outras comumente passam. Então, até então, a maioria das crianças na nossa sociedade passam por esse período em um momento onde elas têm uma interação social diferente. Elas estão indo para a escola, elas têm aula, elas se veem com outras crianças, elas interagem com coleguinhas, elas têm um tempo menor em casa e com os cuidadores. E no caso das crianças que estão passando pelo complexo de Édipo, nesse período especificamente, são crianças que estão tendo um distanciamento social, um distanciamento da escola, então não estão vendo tantas crianças diferentes da sua relação familiar, estão passando um tempo muito maior com os cuidadores, estão passando um tempo muito maior dentro de casa, sem ir a parques, sem ir a locais abertos. Isso me levou a pensar que certamente terá uma consequência. Não estou dizendo que será ruim. É importante frisar isso, até mesmo porque o isolamento social é de suma importância e não estou dizendo que vai existir uma consequência ruim para essas crianças que estão isoladas passando pelo Édipo. Mas certamente vai existir uma consequência. Assim como a criança que passa pelo Édipo em uma sociedade com funcionamento comum, como até então vinha sendo a nossa, também vai ter consequências, porém consequências diferenciadas. Pensando nisso e pensando que o Édipo é um período meio restrito e que possivelmente muitas dessas crianças vão passar o período todo do Édipo nessa condição de isolamento social, porque lembremos que para uma criança 6 meses é muito tempo de vida, faz muita diferença. 6 meses para uma criança é a diferença entre ela estar mal conseguindo parar sentada e ela começar a engatinhar. É a diferença entre ela estar engatinhando e ela começar a andar. É a diferença entre ela mal emitir alguns sons para ela começar a produzir palavras. Então, 6 meses, 1 ano, para a criança faz uma diferença imensa. Quando a gente pensa nisso, e quando a gente pensa que muitas dessas crianças ficarão nessa situação de isolamento por mais de 1 ano, e que nesse período de 1 ano e pouco, elas vão ter passado praticamente pelo Édipo todo em isolamento, é inegável que isso vai ter alguma consequência diferente do que se tem até então. Não, como eu disse, melhor nem pior, mas diferente. E por que é importante a gente pensar? Bom, se não é melhor, não é pior, então o que importa se vai ter uma consequência diferente? Bom, importa principalmente para os futuros terapeutas que forem atender crianças desse período, crianças que passaram pelo Édipo nessa época de pandemia, vai ser muito importante que esses terapeutas tenham isso em mente, porque possivelmente vão existir características nessa criança que vão se diferenciar da maioria das crianças. E aí é preciso entender que talvez algumas dessas características diferenciadas sejam justamente em
função desse aspecto do Édipo que ocorreu em uma circunstância muito diferenciada da comum e da que até então as outras crianças vivenciaram e que talvez vivenciem futuramente. Então, futuramente esperamos que essa pandemia acabe, que não seja algo a longo prazo, e quando acabar, provavelmente muitas das crianças vão voltar a vivenciar o Édipo de maneira tradicional, indo para a escola junto com outras crianças, um pouco mais distante dos cuidadores. Lembremos que a escola muitas vezes também é uma função paterna, então também auxilia nessa separação da criança com a função materna, o que talvez não ocorra com tanta ênfase nesse período. Então vão existir características do desenvolvimento dessas crianças que talvez sejam mais importantes serem pensadas do que em relação ao adulto, porque em relação ao adulto, 6 meses para nós não é tão impactante e não é tanta diferença 6 meses de uma mudança de rotina, porque afinal nós mudamos pouco em 6 meses. Você vê um colega que você não vê há 2, 3 anos, se esse colega tem mais de 20 anos, você vê ele quando ele está com 25, 26 anos e você não nota grandes diferenças, talvez um pouco de calvície, talvez uma cicatriz a mais, uma a menos, uma barba mais comprida, uma barba mais curta, um cabelo cortado diferente, mas de maneira geral você não vê grandes mudanças físicas nessa pessoa. Já uma criança que você viu há 5 anos atrás, você muitas vezes não reconhece mais ela. Então, pensando que a criança ela tem essa mudança muito mais rápida do que o adulto, e que 6 meses, 1 ano para uma criança representa um tempo muito diferente de desenvolvimento do que para um adulto, talvez seja muito mais relevante, provavelmente muito mais relevante nós pensarmos nessa fase de isolamento em relação às crianças em uma futura terapia do que em relação aos adultos especificamente. E também porque a criança muitas vezes ela não tem condição de falar a respeito, então ela não tem o vocabulário para falar, então muitas vezes essas crianças não vão saber expressar o que foi essa terapia, o que foi essa pandemia, aliás, para elas durante o processo de terapia, não vão ter como expressar o quanto isso pode ter ou não as afetado. É mais uma reflexão mesmo, como eu disse, não significa que vamos encontrar solução ou dizer é isso, é aquilo, é mais certo, é mais errado, tem que ser feito desse jeito ou daquele. Não, é realmente uma reflexão para pensarmos a respeito das possíveis mudanças que podem ocorrer e das possíveis situações que as crianças podem vivenciar depois dessa experiência diferenciada da vivência desse período. Obrigado pela atenção até aqui. Se não for inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos para nos ajudar a destacar e até um próximo vídeo. Lembrando que temos videoaulas particulares para quem quiser estar discutindo temas de seu interesse da psicanálise e inclusive temos ainda vários brindes para os nossos alunos que contratam as nossas videoaulas particulares. Temos um roteiro de estudos em PDF, temos uma revista com um texto bem bacana sobre a interpretação dos sonhos, um texto sobre a sexualidade para psicanálise e vai tudo de brinde junto quando você contrata um dos nossos pacotes de aula. Temos também o roteiro de estudos em audiolivro para vocês ouvirem enquanto vão para o trabalho, enquanto estão fazendo outras atividades. É isso, obrigado e até um próximo vídeo.